Fala comigo, amigos, tudo bem? Boa segunda-feira a todos. Onde é que você esteja, bom dia, boa tarde, boa noite. Até porque isso aqui é vídeo de YouTube, né? A hora que você quiser, tá ali. 4D TV, análise tática, Inter Atlético Mineiro. Esse sofrimento, meu Deus, eu só quero que acabe esse ano logo, pelo amor de Deus, e que o Inter siga na primeira divisão. Momento, né? Já falamos sobre isso, é muito complicado, muito difícil. O Inter com dificuldades absurdas para fazer um gol num time que jogou, sei lá, 80 minutos com um a menos. Complicado, eu acho que não surpreende ninguém pelo momento do clube. E no fim das contas, o Inter abriu um potinho da zona do rebaixamento. Tem um jogo agora contra o Vitória, né, em Salvador, que vai ser a final do Inter, até porque é confronto direto, já que o Inter não venceu o Atlético Mineiro, que era um confronto direto. Se o Inter vence, passaria o Atlético Mineiro, passaria o problema para outros, criaria uma gordurinha aí em questão à zona do rebaixamento e também teria um pouquinho mais de confiança, né? O momento do Inter é bem difícil e um pouquinho de confiança já ajuda muito. Mas antes de tudo, torcedor colorado, se inscreva no canal, é muito importante, né? O único canal do estado, quiçá do Brasil, que faz análise tática dos jogos, mostrando para vocês um outro ponto de vista, o porquê que sim, o porquê que não, uma coisa diferente, tá bom? Se inscreva no canal, é muito importante. E vamos lá, vamos falar desse jogo que o Inter não começou mal, o Inter começou em cima, do jeito que o Inter sempre começa os jogos, né? O Inter tá com pouco poder ofensivo, mas o Inter ficou com a bola, o Inter faltou a chispa, né? Aqui já começa uma jogada entre linhas, né? O Thiago Maia levando, fazendo com que a zaga do Atlético fique na última linha, porque o Borré tá aqui, Thiago tá aqui, e aí um passe entre linhas importante no Vitinho, não é o Vitinho aqui, no Tabata domina, abre a jogada, e aqui uma oportunidade, ó. Borré conseguiu levar direitinho. O Thiago Maia fez com que a linha do Atlético Mineiro se quebrasse totalmente. Tabata dominou, tocou uma bola perfeita para cruzamento. E aí que tal? Consegue voltar, por favor? Olha, gente, o que define um gol e um não gol. O time. Às vezes um passe muda tudo. Um toque a mais na bola muda tudo. Isso era uma jogada perfeita. Olha só como se desenha. Ó. Volto a dizer, ó. Atlético Mineiro na linha perfeita, jogador do Inter na última linha, Thiago Maia, né? Se infiltrando, o Tabata voltando, Vitinho indo na última linha para fazer com que esse cara não venha, nem esse. Nosso 10 pega a bola, acha um passe maravilhoso. Olha, o Atlético está muito bem postado. Muito bem postado. E aí o Alan acha um passe, né, que só o Alan, né? Isso aqui parece simples, tá? Mas é muito mais fácil jogar aqui. É muito mais fácil jogar aqui. Jogou aqui, ó. E ela chegou. Tudo perfeito, gente. Isso aqui muda o jogo. Dominou, tocou. Vocês entenderam o que aconteceu aí? O Vitinho deu um toque a mais na bola. O Borré tinha ganhado a frente. O Borré tinha feito... Volta, por favor. Por gentileza. Gente, isso é muito importante. Alto rendimento, isso muda, ó. O Thiago Maia se infiltrou. Tabata veio. Linha correu para trás. Bola chegou no Tabata. Esse jogador tem que sair. Primeiro ele protege aqui, aí ele sai. Quebrou linhas. Olhem só. Olhe que importante isso. A bola tá boa. O Beira-Rio é bom. Cruza de primeira. Se o Vitinho cruza de primeira, olha isso aqui, gente. O Borré, ele fez um movimento perfeito, ele ganhou do cara. Ó, olha o Borré. Cruza, Vitinho. Cruza aqui, ó, no chão. Vai pegar o Borré de frente. Era a jogada perfeita, gente. Jogada perfeita. Perfeita. O último passe, o último movimento da execução. Não veio uma bola quicando, não veio nada. Não sei por que o Vitinho, que ele bate bem na bola. Olha aqui, gente. Ele dominou. Olha se ele cruza. Faz de conta que ele bateu na bola. A bola vai sair. A bola tá vindo. Olha isso aqui. Se ele bate de primeira, essa bola já estaria aqui. E o Borré faria o gol. Ou
teria chance de gol. Jogada perfeita, o Inter desenhou tudo direitinho, todo mundo tirou nota 10. E vocês viram? Por isso aqui. Isso aqui nada mais do que é um toque a mais na bola. Só joga no espaço, no chão. Olha aí, ó. Jogada perfeita, de primeira. Olha o espaço que tem, ó. De primeira. Você vê que ele domina, ele ainda dá um bom cruzamento, mas a zaga já é outro movimento. Se ele bate de primeira aqui, ele pega o Borré aqui, ó, com o pé, ó. O Borré tirou a distância. E aí o que ele teve que fazer? Bater forte na bola. Aí não deu tempo de chegar. Um pecado, assim, um pecado. Um pecado. Aqui vamos, né? O Inter tinha tudo para fazer um grande jogo. O Inter estava mostrando que estava bem. De novo, ó, Thiago Maia, para mim, melhor em campo. Jogou muita bola. Infelizmente, o Inter não está ganhando e não está aparecendo muito. Um passe talvez um pouquinho mais forte aqui, né? Para o Borré apostar a corrida. E aqui a expulsão, né? Depois que o Gomes lá do Palmeiras deu uma entrada absurda contra o Cruzeiro, pegou mal pro árbitro e agora ele está optando, né? No jogo anterior, no jogo do sábado, um jogador do Flamengo foi expulso por algo muito parecido também. Gente, isso tem que ser expulsão em todos os jogos. Independente de quem for, tem que ser expulsão em todos os jogos. E aí o que acontece? Opa, ficou bom. E aí tem uma pegadinha. Dá uma tranquilidade, porque tu sabe que vai ser muito difícil de tu perder. Na situação que tu está, que o Inter se encontra, tu jogar com um jogador a mais dá um pouquinho de alívio, que tu sabe, pelo menos não vamos perder. A chance de perder é quase zero. E aí o Inter começou a ter dificuldade. O Atlético Mineiro se organizou muito bem defensivamente. O Inter, com pouco espaço, começou a sofrer demais para ter chance de gol. Em situações como essa, o Inter, há um tempo atrás, com os jogadores com confiança, o Inter ganharia. Volume de jogo, toca, passa. Então, como o Inter está sem confiança, ficar com um a mais foi uma pegadinha. Tanto que a gente está aí, né? Com um a mais, o Atlético Mineiro está tendo uma chance de gol. Eu já estava puto com o Bernabé. Também acho que não foi pênalti, porque ele toca e o jogador se atira para frente. O jogador entrega que não foi pênalti. Pô, então cai para trás, o Rony no caso. Mas o Bernabé não pode brincar com isso. Não pode brincar com isso. Pô, tá dentro da área, tá perdendo a corrida. Para de botar a mão no jogador. Para. No jogo passado contra o Bahia, ele já empurrou o jogador. Tu não pode brincar com a sorte. O VAR poderia muito bem não ter chamado e deixar o árbitro no campo decidir. Mas assim, tem que se ligar. A importância do jogo, as circunstâncias dos teus movimentos, o que um movimento teu pode causar de prejuízo para o clube, para o time no caso. Então tem que pensar, isso aqui era de cercar, correr por trás, fazer esse cara cruzar, chutar nele, mas não disputar, tu já tá perdendo na corrida, tem que ter muito cuidado. Aqui uma das poucas vezes que o Inter teve um espaço, né, Beira-Rio, lindo como sempre, sou apaixonado por esse estádio, mas o Inter tendo aqui um contra-ataque. Tabata tentou ali uma cavada, mas um time que está com um a menos dificilmente te dá essa situação. Tentou ali uma execução, mas uma jogada diferente. Aqui uma bola espetacular do Alan Patrick, né? Espetacular. Faltou o jogador acompanhar. Acho que faltou o Borré estar mais perto. Uma baita chance de gol. Bola escapou um pouquinho. Isso aqui, se o Borré tá mais atento, isso aqui é jogada para o Borré entrar de peito e fazer o gol. Ainda que o Bernabé chegou para a disputa, mas isso sim foi uma chance boa que o Inter vacilou. Aqui mais uma, ó. Bola escapa, consegue driblar. Falta, ó, vê, ó. Tá Vitinho, Tabata
e outro é o Bernabé. Time com um a mais tem que ter mais gente dentro da área. O time que tem um a mais, ele pode se dar o luxo de arriscar um pouquinho mais, porque o outro time está defendendo demais, tá muito atrás. Então falta jogador aqui, ó. Tinha que ter mais um ou dois jogadores do Inter aqui. E a fase é tão ruim, né, que o Inter não consegue fazer um gol. A gente vê o Inter ficar rodando, rodando. Sim, são jogadas perigosas, mas não tem defesa de goleiro, não tem muito isso. Sinceramente, essa é a jogada, foi a jogada mais perigosa do Inter no primeiro tempo. E depois veio essa, né? O Inter tá numa fase que os goleiros todos contra o Inter estão defendendo tudo. Uma boa jogada, uma defesa maravilhosa, com desvio. É muito difícil defender essa bola. Chute muito bom. O Inter tendo volume, mas esse é o lance perigoso. O anterior e esse, assim, são as jogadas que o Inter, ligou o turbo para ganhar o jogo. Mas já era fim do primeiro tempo. Pouco. Segundo tempo, mais do mesmo, né? O Atlético Mineiro se defendendo bastante. E o Inter com pouca infiltração, um chute de longe, um chute razoavelmente perigoso, né? O goleiro defendeu, mas iria para fora. É a tentativa. Aqui um chute, né? De um cara que é destro, né? Que é canhoto, o Tabata. Então saiu fraquinho, foi meio que um recuo. O Inter roubou uma bola, o Atlético sempre meio que organizado, por mais ter roubado a bola, tá organizado. E o Inter jogou para trás. O Inter não cortou. Não tem ninguém infiltrando, não tem ninguém fazendo o facão. Aqui foi a expulsão do Alan Patrick, que o árbitro, horrível o jogo todo, muito mal. O VAR trabalhou 3 vezes para mudar o que o árbitro viu. Isso é demais. Confesso que eu fiquei com medo na hora, depois vendo o lance, eu falo assim, como que o árbitro não vê isso? Eles são ruins mesmo. E aí é o destino dando vida pro Inter. Opa, temos mais uma chance. Tive uma expulsão a favor, um pênalti que foi anulado. E agora, o nosso camisa 10 vai ser expulso. Não foi. Então é a vida dando oportunidades pro Inter. Opa, tu segue com a mais e tu tem chance de ganhar o jogo. Aproveita as oportunidades que o futebol dá. Porque isso, gente, aqui entre nós, o Inter pegou um time do nível dele, na tabela, um time que tinha desfalques, um time que acabou de se classificar para uma final de Sul-Americana e a briga direta no rebaixamento, na zona de baixo da tabela. E o Inter ficou com um a mais. Não importa como, o Inter tem que ganhar esse jogo. Vale muito pro Inter, mas parecia que valia mais pro Atlético. E aí, depois dessa jogada, o Inter conseguiu ter esse problema aí, né? Em cima do Bernabé mais uma vez. Isso é perigo, tá, gente? Isso aqui parece besteira, mas se tá de bobeira, se essa bola vem nesse canto aqui, esse chute é muito difícil. Rony tirou água de pedra nessa jogada. Ivan muito bem, seguro. E a partir daí, aí o Inter ligou o modo desespero, né? Entrou o Matias, botou todo mundo para a área e foi tentar. Se o Inter talvez tivesse ligado esse modo loucura antes, talvez o Inter pudesse ter mais chance de gols. E aí apareceu o goleiro do rival, né? Aí o Everson começou a tomar conta do jogo. Isso aqui é uma jogada boa, mas a defesa não é tanto assim, ele aumenta muito. Mas a jogada muito boa, achei muito legal. É importante ter variações quando se tem tempo para treinar. O Carboneiro bateu bem na bola, mas o goleiro aumentou, né? Ó, eles aumentam, meu Deus. Aqui aquele negócio, né? Modo loucura. Inter tá na área. Lembra que eu falei no começo do vídeo? Quando tu tem um a mais, tu tem que se dar o luxo de ir mais pro ataque.
é muito mais complicado para o rival, porque ele está defendendo muito, dificilmente ele vai ter perna para chegar no ataque. Então tu pode apostar um pouquinho mais. Aqui um cruzamento espetacular do Alan Patrick, uma cabeçada maravilhosa do Matias e uma defesa, né, que na fase que o Inter tá, só contra o Inter. Tudo perfeito. Cruzamento perfeito, jogada perfeita, a zaga tá marcando bem, ganhou por ser atacante, tá ligado na jogada e o goleiro botou a cereja no bolo para essa jogada ser maravilhosa num contexto de futebol, tá? Pro Inter não foi. Defesaça, essa sim é uma defesaça. Isso é defesa maravilhosa, grande jogada e um pecado. Claro que se fosse para ter um time que vitorioso, tinha que ser o Inter, né? É o tempo todo o Inter. Mas vocês veem, né? O Inter nem sequer errou gol. O Inter não errou gol. É defesa do goleiro, então faltou um pouquinho mais do Inter pesar a área, chutar, arriscar. Poxa, tava com a mais. O Inter pode mais. Aqui mais um chute, um bom chute do Matias. Uma boa defesa, essa bola é difícil. Por muito pouco ela não entra. Aqui mais uma jogada. Ó. Consegue voltar essa jogada, por favor? Aqui o chute. Vocês lembram do Romário? Tá, e me entendam com bons, né? Me entendam, não tô comparando o jogador, mas geralmente o jogador baixinho, ele tem que correr onde ninguém vê. Isso é ver o jogo, isso é até estar atento ao jogo o tempo inteiro. Tem que estar atento. Nessa aqui o Carboneiro, aqui ele não vai fazer o gol. Cara, fecha. A chance do jogador menor é pegar essas bolas assim, ó, as bolas bobas do jogo que a gente fala. Olha onde ela passa, olha onde está o Carboneiro. Se o Carboneiro está fechando aqui, a chance de ele fazer o gol é muito grande. Olha lá. É a mesma coisa que te tá fora da jogada. Isso aí não tá no jogo. Me desculpa, mas não tá vivendo o jogo. O que vai fazer aqui? Ó, tá todo o Atlético aqui, te mete aqui na frente. Faz com que esse cara se meta aqui. Já tem uma sobra. Então tem um cara do Atlético que marcou todo mundo, mas aqui principalmente atacante tem que estar aqui, ó. Tem que estar aqui, ó. Olha ali, ó. Completamente desvirtuado, completamente fora da jogada. Tanto que o Borré, ele fica puto. O Borré fica puto porque ninguém aparece lá. E aí o Inter perdeu a oportunidade de vencer um jogo importante. Gente, era isso, né? O Inter perdeu sim uma oportunidade. É muito difícil tu ficar com um jogador a mais por tanto tempo e o Inter não conseguiu fazer o gol. Se fosse numa fase melhor, ganharia de 2, 3, porque tem time para isso, porém a fase é horrível. Parabéns para a torcida comprou a briga, foi pro estádio, incentivou, lotou, mesmo, né, sem o time empolgar para fazer com que alguém saia da sua casa e vá no estádio, uma torcida lá esteve. Uma pena a torcida não voltar para casa com a vitória, mas o Inter abriu um pontinho, não ganhou de uma briga direta e agora tem outro jogo que é super importante. O Inter pega o Vitória na Bahia, Vitória que perdeu para o Cruzeiro, mas está jogando bem. Vitória hoje está jogando melhor que o Inter. E chegou a hora do Inter vencer fora de casa. Se o Inter souber usar direitinho o momento do Vitória, o Inter pode ganhar o jogo. Segura bem, segura a pressão, vai ter chance de gol, vai ter oportunidade. E daqui a pouco o Inter pode conseguir uma vitória que tranquiliza, principalmente nessa briga direta. É um jogo de 6 pontos, é um jogo importante e vamos torcer para que as coisas melhorem. O campeonato chegando na reta final, então cada jogo que o Inter não vence dá mais medo e a gente, queira ou não, a gente não está na zona de rebaixamento, a gente está a 4, 5 pontos deles e eles estão pior que a gente. Então se o Inter souber usar isso contra o Vitória lá na Bahia, pode trazer um baita resultado. Tá bom? Se inscreva no canal, esteja com a gente, é muito importante para que o nosso conteúdo chegue a mais e mais pessoas, tá bom? Boa semana a todos, fiquem com Deus, tchau, tchau.